Salve, salve, rapaziada! Muito boa noite, treinador Telo na voz. E eu estou aqui para trazer o nosso segundo episódio do Resenha de Goleiro, tá bom? Tivemos uma alteração no nome, quero me retratar com o Fernando aí do Papo de Goleiro, lá de São Paulo, que inclusive entrou em contato com a gente, com toda a educação, e já resolvemos esse problema muito rápido, com a resenha solta, como dois muchachos da bola, de la pelota, diga-se de passagem, resolvemos esse problema rapidinho, e hoje o nosso programa passa a se chamar Resenha de Goleiro. Beleza? Fernandão, um abraço e que Deus abençoe o seu projeto aí com o Papo de Goleiro Oficial. Rapaziada, e eu queria, é nada mais do que justo começar o nosso programa, nosso segundo episódio do Resenha de Goleiro, com os nossos patrocinadores aí, pessoal que está acreditando de verdade no nosso trabalho. Apesar de tão pouco tempo, já temos aí empresas acreditando no nosso trabalho. E eu queria mandar também um abraço pro Queiroz, que é o nosso diretor-geral, e já solta os patrocinadores aí que eu quero agradecer agora, Queiroz. Planeta Esporte. Quero falar sobre essa bola que tá aqui do meu ladinho. Rapaziada, essa bola é uma bola da Copa do Mundo, oficial, tem até o chip nela. E você vai encontrar onde essa bola em Campo Grande para comprar, rapaziada? Lógico que é na Planeta Esporte. Eu também trouxe uma novidade. O goleirão que estiver assistindo essa live e marcar treinador Telo, o Filipeira e a Planeta Esporte, o primeiro que fizer isso, tirar um print agora, com eu segurando essa sacochila aqui, marcar Felipeira, Planeta Esporte e treinador Telo, vai levar ela já de brinde, é um presente da Planeta Esporte pra vocês, beleza? E qual que é o próximo patrocinador, Queiroz, que eu já quero agradecer agora? HBN Camiseteria. Cara, se você tem uma empresa, se você é treinador, personal, quer fazer o seu uniforme, HBN Camiseteria é o melhor local de Campo Grande. Inclusive, eu já vou fazer o meu próximo uniforme da turma de goleiro teletreinador na HBN, beleza? Inclusive, se você quiser mandar aí, Bruninho, uma camiseta pra gente já apresentar o próximo programa aqui com ela, eu também tô aceitando, beleza? Próximo patrocinador, Queiroz. Esse chegou de cara nova, somando com a equipe aí do Filipeira TV, especificamente falando aí do nosso Resenha de Goleiro. Lubrificantes Tamandaré, do meu amigo Gustavão. A Lubrificantes Tamandaré, rapaziada, não é apenas troca de óleo. A Lubrificantes Tamandaré faz manutenção no seu veículo, parte de suspensão, de freio e também limpeza de ar-condicionado. Beleza? Fica localizada na Vila Nássera, ali na rua Tamandaré, perto da Academia Bem-Estar, do lado da borracharia do Sandim. Geral conhece aquela região ali. Então, você que quer trocar o óleo, fazer manutenção, suspensão, freio, Lubrificantes Tamandaré, meu amigo Gustavão vai te atender lá. Eu faço manutenção no meu veículo lá na Lubrificantes Tamandaré. Tamo junto, Gustavão. Obrigado pela força e acreditar no nosso trabalho. E pra gente começar o nosso segundo episódio, nosso segundo convidado, Breno Mohamed. Brenão, sinceramente, eu tenho você como um amigo, além de meu goleiro, e quero trazer um pouco da sua história para que você apresente aí para os nossos telespectadores que estão acompanhando aí no Brasil todo, os goleiros no Brasil todo. Eu, graças a Deus, tenho bastante amigos, goleiros, treinadores de goleiros. Quero que você conte um pouco da sua trajetória no futebol. Quero que você sinta à vontade aqui, tá? Seja bem-vindo no nosso programa. E, primeiramente, agradeço aí também. Quem que você quer mandar um abraço, se quiser mandar uma resenha aí no começo, pode ficar à vontade. Primeiramente agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui com você, com o Filipeira. É uma honra e, cara, eu acho que a nossa amizade vem de muitos anos de trabalho, né? Acredito que não é de hoje que a gente tem esse entrosamento e, para mim, você é um dos melhores treinadores de goleiros aqui do estado, se não o melhor. Valeu. Então, eu me sinto muito à vontade aqui. E vamos lá, vamos conversar, vamos ver, passar um pouquinho da minha trajetória no futebol e fazer essa resenha de goleiro. O Brenão, para quem não sabe, rapaziada, o Brenão foi meu goleiro lá no ano de 2018. A gente estava numa resenha durante essa semana aí para lembrar qual foi o ano que a gente se conheceu e tal. 2018 ou 19 que era mesmo, Brenão, que a gente falou? 2018 ou 19, a gente teve um treino lá no comercial, né? 2018. 2018, na Simpol, se não me engano. É. Você tem alguma lembrança aí que você pode trazer daquela época? Onde você estava jogando? Qual que era a sua expectativa para o futebol? Eu me lembro que, apesar de já ter uma idade um pouco acima do que geralmente eu recebo os goleiros, né? Os goleiros chegam pra gente com 9, 10 anos aí. Você já chegou um pouco
com a idade avançada, só que já tinha vivido muita coisa no futebol antes, né? Tipo, já tinha passado por clubes, já tinha sido campeão várias vezes, jogado desde a sua adolescência. E eu queria que, até esse momento que a gente se conheceu, eu queria que você falasse um pouco desse antes que você já viveu, pra gente realmente pegar a sua carreira como um todo. Então, esse ano que a gente fez o primeiro treinamento, você estava no comercial e eu fui lá para fazer um treino, acabei que não fiquei lá e fui para o União ABC. E de lá eu fiquei até 2021, foram 4 temporadas lá no União ABC, juntando base e profissional. E quando eu te procurei para fazer o treinamento específico por fora, porque eu me sentia mais à vontade treinando a mais, né? Treinando a parte. E foi aí que a gente começou a treinar no personal. E nesse ano de 2019, pelo União ABC eu fui campeão estadual, ganhamos a vaga para a Copa São Paulo e lá eu consegui uma visibilidade muito boa. Porém, com a pandemia, uma oportunidade que era de ouro para mim, que era vestir a camisa do Grêmio, acabou não concretizando pelo fato de estarmos em quarentena e... Eu me lembro muito bem dessa história. Talvez tenha sido a sua oportunidade de ouro mesmo, a chance máxima de virar atleta famoso, profissional famoso mesmo. Foi um divisor de águas, eu acredito, que foi o nosso primeiro time da cidade a passar de fase, né, para a segunda fase da Copa São Paulo. Enfrentamos o Grêmio numa segunda fase da Copa São Paulo e acabamos perdendo de 1-0, eu pegando pênalti, fazendo defesa difícil, e nisso surgiu um interesse do Grêmio em jogar para eles em 2019 pelo Sub-20, mas 2 semanas depois do término da Copa São Paulo deu a quarentena, começou a Covid, e aí comecei todo do zero de novo. Ô Breno, mas aquele time do ABC, qual foi a fase que caiu da Copa São Paulo? Você lembra isso? Vocês chegaram na segunda ou caiu na terceira? O jogo contra o Grêmio foi em qual fase? Foi na segunda fase. O ABC fase, isso. Passou foi o primeiro time do nosso estado a passar para uma fase da Copa São Paulo, então entrou para a história. Eu acredito eu acho que o Aquidauanense passou uma vez antes, já. Mas era outro formato. O de Campo Grande, só a União ABC. Então na segunda fase foi o jogo contra o Grêmio. Foi contra o Grêmio, que foi televisionado pelo Sport TV e eu acabei ganhando muita visibilidade nesse jogo. Entendi. Dessa partida contra o Grêmio que surgiu aquela oportunidade de quem sabe, vestir a camisa, só que a pandemia acabou com todo o sonho de muitos jovens naquela época, né? Não, eu falo de mim, mas muita gente também acabou se dando mal pela Covid, pela pandemia, e eu tive que remar tudo de novo, começar do zero. Foi onde teve a oportunidade de jogar mais uma Copa, um estadual, Sub-20, e pela União ABC fomos campeões também. Depois disso, aí foi profissional, só profissional, mas em 2019 eu tinha jogado já uma temporada pelo profissional, tanto o estadual Sul-Mato-Grossense Série A, quanto a Copa Verde, na época. Foi bem histórico pelo fato do União ABC tá começando, né, no profissional e já num primeiro campeonato passar de fase contra o time do Galvez lá da Amazônia. Foi muito especial pra gente. A gente acabou pegando o Luverdense na segunda fase, não passamos, mas foi uma experiência incrível. Cara, o bacana é que o Fabinho do ABC, né, ele sempre acreditou na juventude e deixou o Breno jogar muito novo. Breno, quantos anos você tinha quando você jogou o primeiro jogo pelo profissional mesmo? Eu tinha 19 anos, foi meu primeiro jogo no profissional. Eu lembro que foi lá no Jacques da Luz, na Moreninhas, contra Costa Rica, ganhamos de 1-0. Tava nervoso pra caramba, mas foi uma experiência incrível. Primeira partida, então, já começou Começamos com vitória. Em cima do Costa Rica, que, diga-se de passagem, o Costa Rica sempre vem forte, né? Sempre vem forte. Então, eu queria mandar um abraço pro meu amigo Fabinho Manso, que o Fabinho sempre acredita na juventude, acreditou no Breno. E, inclusive, eu, como treinador de goleiro, muito jovem também, o Fabinho foi um dos primeiros aí que acreditou e me contratou como treinador de goleiros. E, Brenão, aproveitando essa brecha aqui que a gente teve sobre ascensão profissional, base e tal, eu queria que você deixasse marcado aqui, arquivado, com as suas próprias palavras, qual foi o jogo mais importante que você já jogou e qual era o sentimento naquele momento, se você estava nervoso, se não estava, se estava bem preparado, se sentia que não estava naquele momento, mas teve que, no improviso, tapar o buraco. O que você tem a dizer sobre esse momento tão importante que marca a carreira do atleta? Cara, eu vou te falar um jogo na base, né, e um no profissional. Combinado, um jogo na base e no profissional. Ambos do União ABC. A da base foi contra o Grêmio, né, na Copinha, não tem como, foi uma derrota de 1-0 no finalzinho, mas
fui o melhor em campo, então para mim foi muito especial, até pelo fato de ter sido no Sport TV, né? Eu então acompanhei esse jogo, tá? Foi um jogo que passou em rede nacional. Eu fiquei seu fã esse jogo. Eu não queria, eu tô me segurando pra falar, mas, cara, nesse jogo o Brenão, ele só não fez chover, velho. A verdade foi essa. Pegou pênalti, tinha um... Elias, não era? O nome do batedor? O batedor era o Rildo. Mas Rildo. Tinha um jogador tinha chamado Elias nessa também, época, que era famoso, não era? Era famoso. Tinha um meio campo lá, que eu não me lembro o nome, e também tinha um Diego Rosa, que tinha acabado de ser vendido Qual por deles Manchester era a City. seleção brasileira? Os dois, tinha dois. O Elias era um... O camisa 10 e o camisa 8. Entendeu? Inclusive o que fez o gol foi o camisa 8, que tava vendido pro Manchester City na época. E o pênalti você segurou, né, Breno? Não Segurei. teve rebote, né? Depois a gente vai dar um jeito de colocar aí também o link do pênalti que o Breno pegou numa Copa São Paulo contra o Grêmio, velho. Nesse jogo, sinceramente, eu assistindo, falei, agora o Breno explodiu, agora o Breno estourou. Porque fazendo uma partida dessa, o time passando de fase, lógico que vai chover empresário e também choveu empresário. A gente sabe que rolou oportunidades do Breno sair, só que veio Covid e na melhor oportunidade do Breno sair do estado e hoje aí poder estar ganhando R$500 mil, acabou que aconteceu essa fatalidade. Porém, Deus sabe o que faz. E logo você deu a volta por cima. Que, vamos dizer agora sobre profissional, Brenão. Saiu dessa Copa São Paulo, voltou. Lembro que fizemos uma preparação para um time, você ou ia para o Santos ou ia para um time da Bahia, né? Acabou depois foi para o time da Bahia. Fala um pouco sobre essa passagem aí, essa transição de Copa São Paulo, não deu certo, Covid, e aí o retorno para o profissional. Então, foi um baque muito grande, né? A gente, depois do jogo, nossa cabeça fala, agora vai dar certo, agora eu vou sair do estado, vou conquistar minhas coisas. Mas os planos de Deus, ninguém entende, né? A gente entrega nas mãos dele e ele realiza para nós. Mas foi muito difícil continuar, né? A gente sabe que a realidade do nosso estado é muito difícil e o tempo vai passando, aí acabou que eu tomei a decisão de continuar e seguir na luta. Nisso, depois do União ABC veio o comercial, que na minha estreia do clássico, né, que é o maior clássico do estado do Comerário, saiu de novo como melhor em campo, 0-0 lá no Morenão. Boa. E inclusive o treinador era o treinador Telo, então deixou mais especial ainda. E nisso foi indo, joguei o estadual 22 e 23 no comercial. Em 23 eu joguei a Bzinha também em São Paulo, na quarta divisão, pelo Mauá. E aí volto pro União ABC para jogar a Série B e depois disso vou pro Operário, onde a gente é campeão estadual, um elenco muito qualificado. Foi meu primeiro título no profissional e foi muito especial também. Então a volta por cima, ela aconteceu de forma digna, né? Querendo ou não, vamos resumir aqui de forma sucinta, passou pelos dois maiores clubes do estado. No comercial, posso dizer com prioridade que o Brenão, ele no primeiro ano, ele em quase todas as partidas que atuamos, o Breno estava entre os 3 ali, melhor do estado, isso eu falo. Teve até uma época também que o Brenão pegava tanto pênalti no jogo, que aí eu lembro que chegou uma época que dos 3 últimos pênaltis, Brenão, você tinha pego os 3. Aí o treinador olhava pra mim, não lembro quem era o treinador, mas ele falava, a única coisa que eu tenho segurança é que se sair um pênalti o Breno vai pegar, porque nós estamos com 100% de aproveitamento. Então assim, quando eu falei, brincando aí, vamos trazer um goleiro famoso. Não, na moral, mas o Breno, aqui no estado, eu duvido alguém que seja da bola que não conheça o Breno. Telo, até uma história engraçada, aproveitando a oportunidade, um dia alguém foi bater um pênalti no Breno, não vou falar o nome dele aqui, mas um cara muito grande, e eu falei assim, eu sou mais o Breno, e o Breno pegou o pênalti. É isso, é sobre isso que eu tô falando. Já pensou uma brincadeira dessa? Você tá sentado no banco, Felipe? Eu tava narrando isso. Isso, aí você tá foi sentado... Foi do Mac, né? Do Mac? O último? Foi o último agora? Foi um camisa 10, conhecido aí. Depois eu falo pra você. Não pode soltar o nome do guerreiro, mas amigo, ele já sabe quem é. Comigo, mas eu falei. Mas assim, o Breno realmente é um nome conhecido no estado, que todo mundo conhece. Inclusive jogou vários campeonatos. Você sabe de cabeça quantas Série A você jogou? Eu acredito que umas 6 temporadas. Então, aí quantas Série B ainda? 6 anos, umas 6 temporadas. É um goleiro que, obviamente, tanto que o CRA logo agora, quando abriu a janela, Breno veio pro Breno. Tava no Maracaju, inclusive, também, fazendo baita jogos. Então é um goleiro realmente
famoso aqui no estado, todo mundo conhece. Então, eu queria trazer a história dele para vocês. E agora, vamos lá para a parte analítica, né? A parte técnica. Você como goleiro, esquecendo agora um pouco da história, já falou, Copa São Paulo, já jogou jogos importantes, foi campeão estadual profissional, não precisa falar disso. Campeão sub-19, sub-20, acho que o Breno foi umas 2, 3 vezes também. Né, Breno? Lembra disso, sub-20 ou 19, foram quantos títulos? Foi bicampeão. Bicampeão seguido. Então, você ganhou 2 títulos sub-19, um título profissional estadual, então não tem o que falar. Beleza? Um goleiro com 26 anos, tendo em vista que aqui no nosso estado, a gente sabe que os clubes valorizam mais os goleiros mais velhos. Então, assim, pretende jogar com um goleiro que tem 35, 38, e os goleiros mais novos acabam ficando aí, né, no banco, terceiro goleiro, e o que acaba prejudicando. Acho que esse modelo sub-23 aí da Bezinha, Breno, é uma ótima oportunidade para esses goleiros mais jovens aparecerem no mercado mais aí. Agora vamos falar sobre a parte analítica, técnica. Quero perguntar para você, eu sei que vai ser distinta, é subjetiva essa opinião, mas qual fundamento de goleiro é o mais importante e qual fundamento você gosta mais de fazer? Qual fundamento você se sente mais em casa fazendo, Brenão? Cara, eu acho que o princípio de tudo vem da pegada, né, do punho. Como importância ou como você tem mais segurança? Como importância. Beleza. E eu também. Eu acredito que você tendo um bom punho, você tem uma boa queda, você tem uma boa meia altura, você tem uma boa saída, porque é o que faz você segurar, né, as defesas. E cada goleiro fala uma coisa, né, velho? Você vê, você pergunta para um goleiro e fala, não, a queda rasteira minha é mais segura. Não, a entrada minha não tem jeito, eu gosto de entrada. Punho, velho. Punho é uma coisa meio padrão, difícil. Então, mas é difícil o goleiro falar que esse é o predileto dele, né, velho? Porque querendo ou não, pensa uma queda da minha altura. Sim, gostosinho de fazer. Você vem do princípio, eu no meu caso, eu não gosto de ser espalhafatoso, eu gosto de ser o mais simples possível. Fazer defesa em pé, sempre notei isso na sua... Sempre. No seu perfil de goleiro. Vou prezar isso, porque na minha cabeça eu penso, quanto mais parecer fácil para mim, mais segurança eu vou passar para os meus companheiros de equipe. Então, eu sinto que o punho, você fazendo as defesas tudo de punho, vai ser, mais fácil, teoricamente, né? Porque na realidade a gente sabe a dificuldade que é, a velocidade da bola, o seu posicionamento. E eu acho que vem do princípio também que ele agrega em tudo, tanto na queda, na hora que você for fazer a queda, quando você for fazer a meia altura. Uma meia altura você vai precisar de um punho, uma queda rasteira você vai precisar de um punho. Olha que top! Olha que massa. Tudo. O punho, basicamente, tudo parte dele. Porque você falou que em si, a pegada é centralizada, fez ela. Mas se você tem um punho muito seguro, até quando a bola vem um pouco mais baixa, você prefere descer o corpo, fazer um punho, do que tentar dar um saltinho e fazer um encaixe. Dependendo da altura da bola, dependendo da sua qualidade técnica de punho também. Talvez uma bola que sai um pouquinho pro lado, isso é papo que só o goleiro vai entender, rapaziada. Nem adianta, se você não joga no gol, querer pensar que você vai entender essa resenha aqui. Mas se o cara tem um punho bem trabalhado e como fundamento prioritário, aí às vezes a bola sai um pouquinho pro lado também. Um goleiro que fazia aquela queda meio altura espalhafatosa, aquela que ele só solta, faz a raspada e faz a... O goleiro, quem sabe, não punha uma bola um pouco longe, dá uma passadinha aí. E punho. E punho, dá uma passada lateral e punho. Ou ele desce um pouquinho do corpo, o Bruninho Samut chora pra fazer essa. Ele dá essa descida de corpo assim e faz em 2 tempos ainda. Bate ela pra baixo, pega aí em cima. Então, se Cada um tem a sua segurança, né? Exatamente. E eu acredito que seja muito importante também ter o punho seguro. O goleirão que estiver assistindo, que já sabe que o seu punho é daquele de mão de lodo, já presta atenção na dica do Breno Mohamed, que é um goleirão campeão, multicampeão no nosso estado, e eu vou dizer de novo, famoso aqui no nosso estado. Quem não conhece o Breno Mohamed é goleiro, eu vou te falar, você tá errado, você tá no lugar errado, você não tá no Mato Grosso do Sul, pô. Beleza? Brenão, agora eu vou te falar uma situação íntima sua. Você, independente do clube que você esteja, você é do goleiro que estuda o adversário e se concentra bem nos lances do jogo, vê vídeo, analisa tudo o adversário, ou não? E eu respeito ambos os jeitos de ser. Não gosto de ficar só ouvindo música mesmo, deitado na minha cama e não quero ficar vendo vídeo de adversário. Ou eu sou frenético e busco tudo, os últimos 10 pênaltis que cada jogador bateu e tudo mais. Eu quero saber o seu íntimo sobre isso. Telão, eu acredito que a tecnologia vem para ajudar a gente e com isso a gente acaba tendo mais material para trabalhar e se preparar antes dos jogos, né? Ultimamente todos os times têm feito análises antes do jogo. E eu acredito que tudo que vem para beneficiar, vem para ajudar, é bem-vindo. Então, por exemplo, nos últimos anos agora, eu sempre assisto os jogos, né, do nosso adversário. Falar em pênalti, muito difícil ter pênalti aqui no estado, né, de material para a gente estudar. Mas os que tem, a gente estuda e tenta fazer
nosso... É porque eles nosso vieram de mais outros lugares, né? Tipo, Sim. você vai lá, vou analisar o jogador do CRA, por exemplo. Mas esse jogador do CRA, você vai ter que buscar, na verdade, o histórico dele pra saber onde ele estava, onde ele jogou. Não é um jogador que tá aqui há anos. Exatamente. E às vezes o time não tem um analista exatamente só para ver isso aí, e às vezes a gente tem que olhar. Então, nem sempre a gente consegue. Mas aí vai fora disso... Mas a questão era, da pergunta, você é do cara de fazer ou não? Porque assim, às vezes tem aquele cara que faz por obrigação. Tá ali no clube, o clube tá passando, o analista tá ali e tal, mas ele tá ali porque ele tem que estar ali. Né? Tá naquela resenha de sala de vídeo que ele tem que estar ali, então ele tá ali, mas ele não tá nem tá ligando pra aquilo. Ou você gosta realmente? Eu posso estar no banco, posso não estar jogando, eu vou assistir do mesmo jeito para poder... E isso é moderno, né, Breno? Isso é uma coisa, tipo, que querendo ou não, se você pegar jogos de 10 anos atrás, não tinha essa facilidade de um analista de desempenho, de passar todo um relatório. Era muito mais difícil, né? Hoje é mais acessível. Mas ainda assim, sendo acessível, tem gente que prefere não. Você sabe? Sim. Tem gente que fala, não, eu vou ali pelo que o analista falou e tal, mas na hora do jogo ali eu não vou. Cada goleiro tem um jeito, né? E o seu jeito seria, se você pudesse agora colocar no 1 ou no 2. O 1 você é o goleiro que vive isso freneticamente e assiste mesmo, ou no 2 você é mais tranquilão em relação a isso e vai no seu instinto? Mais um. Mais com um, certeza. Perfeito. E em relação às técnicas, eu posso perguntar isso pra você com 26 anos, você treinava com 13, você treina agora com 26. Eu queria que você me dissesse aí, não pra mim, mas pro pessoal que tá acompanhando, o que você acha que mais mudou na preparação do goleiro? O que tinha demais ali e agora quase não tem? E o que não tinha e tem agora? E o que agora meio que não tem que tinha antes? De 10 anos atrás pra cá? Pode ser que seja 10 ou 5 e tal. O que você acha que mais mudou na preparação do goleiro nesses últimos anos que você vivenciou? Eu vivi essa transição do goleiro que não sabia jogar com os pés, com goleiros de hoje em dia que tem que jogar com os pés. Então antigamente não tinha treinamento para isso, né? Eu gosto porque eu sempre gostei de jogar com os pés, mas eu vejo até hoje ainda alguns goleiros sofrendo com isso na hora dos específicos. Goleiros famosos, né? E sofrendo com isso. E é uma coisa assim que vem do goleiro, né? Vem da pessoa. Porém, com os anos veio essa meio que obrigação, né? Porque os treinadores atuais hoje buscam esses goleiros. E eu acho que essa é uma das coisas que mais mudaram na questão da preparação dos goleiros, né? E olha que o Breno poderia ter citado várias outras situações, eu também concordo com ele. E eu também acho que uma das coisas que mudou é a quantidade, o volume de treino. Tipo, antigamente era 10 bolas, às vezes 10 para cada lado. Era 10 para direita, 10 para esquerda, cada rasteira, 10 meia altura para direita. Hoje em dia o treinador tem a educação física chegou. Sabe o período correto? 4 bolinhas, 6 bolinhas. Lógico, numa pré-temporada é diferente. É um jeito. Mais bolas, mas vai chegando ali perto da competição. Intertemporada é 4 bolinhas, é explosivo, é trabalhinho de 5, 6 segundos, acabou. Então isso mudou também pra caramba, mas eu acredito que o jogo com os pés tenha sido mais relevante mesmo. Eu acho que assim, ó, o que mais a galera comenta, né? Por exemplo, quem é de fora, que só assiste os jogos, sabe que o goleiro agora joga com os pés. Todo mundo. Né? De uns treinadores atuais que vem implementando isso. O volantezinho já pega a bola, tá apertado, ele já... pra trás, gira. Você aí, goleirão, é um goleiro que joga bem com os pés? Se considera um goleiro bom com os pés? Ou você é aquele goleirão que jogava na linha e aí do nada viu que era ruim pra caraca na linha e foi pro gol? Porque esse goleiro hoje em dia já meio que não existe mais. O goleirão que era ruim na linha foi pro gol, tá começando a acabar. Beleza? Brenão, agora, o goleiro que melhor joga com os pés do campeonato atual brasileiro, se você vem acompanhando, eu quero saber a sua opinião. O mais desenrolado, tem vários, eu tô acompanhando esse Brasileirão. Tem muitos goleiros que são bons com os pés, só que eu quero saber a sua opinião. Vamos ver se a gente concorda com isso. Cara, eu acho que entre os mais estão jogando bem com os pés, tem uma regularidade. Tem o Everton, que sempre foi muito seguro. Caramba, fugiu o nome agora. O Everson. O Everson. Do Atlético Mineiro também. Do Atlético Mineiro. Eu acho que assim, os dois que eu vejo mais... Eu já cheguei a receber vídeo no Instagram desse cara, do Fred Blaglaga. Ele falou assim, cara, o Everson é bom com o pé pra caramba, mas só faz merda, cara. É, complicado. Porque esses dias o Everson fez um lançamento e o Guerreirão fez o gol, né?
Aí ficou famoso, estourou no Instagram esse lance. Até postei no Instagram e falou assim, pra que volante no time que tem o Everson? Só que aí e nesse dia que eu comecei a receber, nossa, mas que a mão só a arma. Pô, mão de lodo da pega. Vou te falar, o goleiro que eu sou fã, que joga com os pés, que é brasileiro, é o Ederson. Ah, o Ederson. Então, eu não sei. City, foi pro Fenerbahçe. Só que não tá jogando no brasileiro, como eu tinha falado isso, mas eu também. Sou fã absurdo. Ele muito diferenciado nessa questão, ele, o Neuer. Tanto na longa quanto na curta, ele é diferente mesmo, não, bate com as duas. Parece um volante jogando ali, ele se apresenta, né, velho? Ele sai da linha. Eu gosto se eu pudesse escolher um goleiro para jogar no time, de preferência minha, assim, é lógico que às vezes a comissão técnica não condiz com isso e fala que não, que goleiro tem que só dar base para frente mesmo, já peguei comissão assim. Só que se eu pudesse escolher um goleiro, eu quero um goleiro igual o Ederson, um goleiro que vê que o atacante tá pressionando o zagueiro e ele já se apresenta. Ele não fica esperando o zagueiro estar pressionado e desesperado para poder dar um bago, aí ele sai. Então, assim, antes de acontecer, ele já prevê o lance. Então, assim, eu sempre comento com os goleiros, falo que o Ederson, em relação ao jogo, ele está um passo à frente. É proatividade. Né? Proatividade, está um passo à frente. E, Brenão, agora vamos falar o seguinte, cara. Sobre comunicação com a zaga. Você nunca foi um cara retraído, sempre soube disso. Sempre comunicou bem, sempre se falou bem. Mas a comunicação com a zaga, você, na transição sua para o profissional, isso eu quero, é importante para mim isso, porque eu trabalho com a base, né, com os meus meninos da minha escola de goleiro na base, e eles sobem para o profissional. Você teve alguma dificuldade em relação a ser menino novo e tá jogando com o macaco velho, igual você jogava com o Aguinaldinho, com o pessoal que já tinha 30 e poucos, e você lá com 20 anos jogando no profissional? Como que foi isso? E se você tiver alguma dica para passar para a meninada nova aí, o que eles têm de usar como estratégia para poder não passar por isso, esse nervosismo de querer cobrar um cara, às vezes saber que ele é mais velho? O que você tem de dica para passar para a gente sobre esse assunto? Cara, então, quando eu subi profissional, os mais experientes sempre foram muito legais comigo, de sempre me passarem bastante confiança. Então eu não tive muito problema com isso. Porém, eu sei que quando eu comecei com 19 anos, não é igual agora que eu tô com 26. Então, com o tempo você vai melhorando. Não é uma coisa que você, subiu no profissional, já sabe exatamente como fazer tudo. Então, ter a paciência, né, de com o tempo ir melhorando, não se importar com as outras pessoas brigando com você por causa disso ou disso, e saber ouvir as pessoas que querem o seu bem, que vão fazer você evoluir. Eu acho que no ano que eu fui para São Paulo foi um divisor, porque o treinador me cobrava pra caramba, muito, muito, muito. E daí disso, em vez de eu ficar, ele fica me cobrando, chato pra caramba, eu falei, não, velho, eu vou fazer isso aí, eu vou falar tanto que ele vai só ficar me elogiando. E aconteceu. E depois disso eu fui ainda mais melhorando e sabendo reconhecer as críticas, né? Aproveitar e melhorar com isso. Porque é um pouco injusto essa parte, né? A gente joga numa posição onde jogam toda a responsabilidade que o goleiro tem que ser o guardião ali atrás e que ele tem que comandar. Fala que ele tem que ser o capitão ali atrás, né? Ele comanda tudo, os dois zagueiros, os dois laterais, os volantes. Só que aí você sobe para um profissional, você com 19 anos, aí tem um macaco velho de 30 ali, zagueiro, um outro volante que tá cagando, cuspindo no chão toda hora, meio que olhando, esse goleiro de 19 anos quer falar comigo. É injusto isso, cara. No ano que eu subi, os dois zagueiros, um tinha rodado na Europa, já estava com 30 e muitos, era o Zambu, gente boa demais, e o outro era o Jaime, que aqui no estado era o Jaime, zagueirão, joguei com ele no CN, Mas graças a Deus, os dois foram muito gente boas comigo e a gente conseguiu se entrosar bem. Brenão, qual é o goleiro que te deu inspiração para ser goleiro? Não precisa ser o melhor goleiro do Brasil, que eu vou te perguntar agora, qual é o melhor goleiro que você acha? Até tem uma lista sua de 10 goleiros, a gente vai descobrir isso. Mas qual é o goleiro que te deu inspiração para ser goleiro, Brenão? Eu nunca te fiz essa pergunta na vida. É uma pergunta interessante. Na verdade, foram dois. É uma mistura que eu sempre falo. O Buffon, da Itália, que na época que eu estava crescendo, estava me entendendo como goleiro, ele estava destoando aí. E o Neuer. Os dois, da minha época assim, de crescimento. Neuer revolucionou o futebol. Na parte de goleiro, o Neuer foi um dos que revolucionaram. Foi um dos que fez eu ainda mais querer jogar com os pés. 1 contra 1 também, né? X, espacate, o jogo com os pés dele, impressionante. A velocidade de reação é o que ele mais se destaca. Os goleiros começaram a trazer esses treinos de luzinha, essas paradas todas de velocidade de reação aí, por conta do Neuer, mano. Então, o que te deu essa inspiração é uma mistura de Buffon com o Neuer. Com certeza. Beleza. E o seu ídolo? Esses dois te inspiraram
a ser goleiro. E o ídolo mesmo, um cara só. Se pudesse colocar um só. Um cara só, Rogério Ceni. Beleza. Esse daí foi o ídolo Eu também acho que o Trivelato falou. de todos, não tem como, né? É o pai de todos, né, cara? Não tem como. Você teve... E eu falo pra você que se ele fosse estrangeiro, a gente valorizaria muito mais. Brenão, você, no início, é aquele goleiro que chegou a jogar no gol ou a sua posição sempre foi goleiro mesmo? Então, eu comecei no futsal com 5 anos e todo final de treino a gente batia pênalti, era mais recreativo, né? Mas todo final de treino tinha pênalti. E aí eu ia pro gol. Eu me via lá, pô, era minha paixão defender pênalti, não sei porquê. Aí, final de treino, pênalti. Quando eu vi, já tava no gol e só fiquei no gol. Então você já gostava mesmo, desde o início você sentia que a parada era pegar pênalti, foi pegando, foi vendo que era bom e... Eu fui gostando, fui me encaixando nisso e depois não saí mais. Qual que é a sua estatura mesmo, não? Passa pro pessoal aí. Tenho 1,90 m e 90 quilos. Eu vou começar a entrar num assunto polêmico agora, né? Quando eu estava aqui na semana passada com o Trivelato, o assunto foi sobre estatura e ele foi um goleiro, obviamente, que defendeu os goleiros com a estatura um pouco inferior ao mercado, que é esse 1,90, 1,95 é o que eles mais querem. Eu queria saber a sua opinião, mesmo que você tenha a opinião contrária do Trivelato, por favor, seja sincero e fale a sua opinião. Você acha que realmente a estatura é um fator determinante para que o goleiro consiga chegar, lograr êxito aí, ser um profissional famoso, cara, que ganhe dinheiro? Eu acho que a altura não tem nada a ver. Claro que os donos de time, todos querem que os goleiros mais altos possíveis, que aí vai passar uma imagem, pô, a bola não vai passar nunca. Mas para mim, a altura não deveria interferir igual interfere. Você acha que um goleiro de 1,85 pode atuar tanto quanto um goleiro de 1,90 m? Com certeza. Isso é a sua certeza. Com certeza. Já jogou com goleiros mais baixos que você sentia que ele estava desenvolvendo mais? Cara, eu venho da ideia que o goleiro mais novo tende a ser mais rápido. Uhum. E às vezes no treinamento específico de goleiro a gente nota a diferença do goleiro. O goleiro mais baixo, quer dizer? O goleiro mais baixo sendo mais rápido. Isso é óbvio, né? Tipo, ele vai ser mais leve automaticamente, consequentemente mais rápido. Então, assim, eu acho que ele pode compensar nisso, numa impulsão, numa comunicação. Você, entendeu? Como dono de clube, vamos colocar o Breno Mohamed, parou de jogar, comprou um clube. Você hoje, com 1,90 m, tendo passado tudo que um goleiro passa na carreira, você contrataria para o seu clube um goleiro de 1,85 m para jogar no seu time? Se você tivesse visto, obviamente, que o currículo corresponde, sim, que o menino tem qualidade. Não, se for um goleiro, Telo, que vai me dar resultado, que vai solucionar meus problemas, se eu tiver com um goleiro de 1,85 m e outro de 2 metros, e o de 1,85 m tiver melhor, vai ser o que vai jogar. E esse assunto... Não tenho preconceito nenhum com um goleiro que é mais baixo. Eu também não. Então eu acho assim... Não é a altura que vai definir o goleiro, mas sim a sua produção. Não, então já olha para aquela câmera lá e fala, porque eu tô cansado, a verdade é essa, eu tô farto de perder talento por conta de altura. E eu vejo na Europa jogadores, goleiros, com 1,82 m jogando bem, com 1,83 m arrastando o clube, igual o Trivelato citou essa frase. O goleiro carregando o time nas costas. Então eu tô cansado de perder talento com 1,83 m que para, com 1,85 m que desiste. Então assim, eu gostaria nesse programa de trazer todos esses conteúdos polêmicos também. Uhum. Então eu quero que você olhe para aquela câmera e dá um conselho. Breno, viu? Goleiro de 1,90 m dando um conselho para os goleiros aí de 1,83 m, 1,85 m sobre a projeção de carreira e se você puder abrir o coração aí para ele em relação também a continuar no sonho ou algo que você tenha para falar aí de conselho, vai ser bem-vindo, Brenão. Tá bom. Ó, seguinte, se você não tem a altura que você acha que deveria ter e por causa disso você vai parar com o futebol, eu acho que é desnecessário, porque só você sabe o tamanho do seu sonho, então não deixe de desistir por causa de outras pessoas. Eu acredito que hoje no futebol brasileiro tem muito preconceito, mas isso não impede de você se destacar aqui e ir para fora, que lá numa proporção com o Brasil, muitos goleiros jogam abaixo dos 1,90 m. Então não desista, continua treinando, se possível treina dobrado, não desista que no final vai valer a pena. Goleirão, esse conselho não veio de qualquer Zé Ruela não, eu já cansei de dizer, não existe Breno em cada esquina de Campo Grande. O Breno é um goleiro famoso do nosso estado e eu trouxe justamente sabendo já do seu potencial e sabendo da sua
da sua trajetória no futebol, Brunão. Isso que você disse agora pode estar salvando sonhos, né? O que tem de sabotador de sonho no nosso futebol também é brincadeira. Demais, né? Cansei de mandar DVD de goleiro meu aí, goleiro com potencial, comprometido, trabalhador, e técnico ver e falar, mano, você tá mandando goleiro não pra mim, isso aqui eu não vou nem assistir DVD e tal. Agora, dizendo sobre luvas. Luvas, material esportivo, algo que mudou também. Antigamente a gente tinha aí 4, 5 marcas de luva pro Brasil todo usar. Era Tristar, era Poker e tal. Isso aqui tinha umas marcas aqui. Hoje, se você for procurar na internet, você consegue achar 100 marcas de luva hoje para você comprar. E eu vou perguntar pro Brenão aqui apenas 4 marcas que você tem usado, 4 modelos de luvas que você usou e gostou e fala assim, esse aqui eu compraria de novo. E depois a gente vai jogar uma contra a outra aí para saber do top 1, qual é a sua melhor marca de luva, Brenão? Telão, eu vou do ano atual agora, 2026, até uns anos atrás. Ultimamente eu venho usando muito NGA. NGA. O modelo Evolution. Coloca ela já como uma das marcas que você compraria, que você usa mesmo? É patrocínio, Brenão, ou você ainda não tem um apoio dessa marca? Não, mas eu acabo escolhendo pelo custo-benefício, né? Uma luva muito boa. Nota de 0 a 10 para NGA? Cara, essa pode colocar um 7. Caraca. 7, 8. Beleza, agora você já fala as outras 3 que eu vou jogando uma contra a outra. Tá bom. NGA já entrou. A do comercial foi muito boa também, uma da Poker. Poker Fusion, muito boa. Poker não tem erro, né, velho? Muito boa mesmo. E também da N1, que eu usei bastante. Beleza, N1 eu participei inclusive algumas temporadas com você utilizando N1 e realmente passava segurança pra caramba. Você usava uma pretona, né? Você teve algumas toda pretona. Eu gostava de luva preta, hoje em dia eu já mudei, já gosto de luva branca agora. Já temos N1, já temos Poker e já temos NGA. Confesso que eu gosto das 3 também, velho. Mas agora vamos colocar uma 4ª marca de luva. E não falou luva famosa não, hein, velho? Você não falou, você não citou nomes aí, tipo, nomes de a outra que eu ia colocar alto nível. É uma da Adidas também. Adidas, bacana. Você lembra o modelo da marca? Tinha umas luvas, saiu umas Predator também, luva, Predator Pro, alguma coisa assim, não lembro o nome certo, mas era o modelo profissional da luva, muito bom também. Brenão, goleiro, se mostrando humilde aqui em relação à luva, tá? Sério, tem goleiro que falaria, eu quero uma Rush, eu quero um Sport, né? Uma Nike, pô, que são luvas aí de R$1.000, R$1.200 e tal. O Brenão foi humilde. Falou então, Adidas, falou NGA, falou Poker e falou N1. Dessas 4 luvas. Eu vou já colocar meio que paralelo aqui com o que eu acho que vai dar um bate bom. Tá bom. NGA e N1, Brenão. Só uma você pode escolher, nego, velho. Eu vou de NGA. NGA? Caraca, derrubou o nosso pai. Beleza. Agora entre Poker e Adidas. Pode ser essa Adidas que você falou que jogou aí, que você teve uma convivência com uma luva. Adidas e Poker. Duas grandes marcas. Poker? Então ficamos na final com a Poker e NGA. Sei qual Poker você jogou. As últimas que eu usei, né? Que eu tenho mais memória, então... Mas pra mim as duas são muito Mas as últimas, mas não foi apenas uma luva. Tipo, várias luvas você comprou. Usou várias NGA já, no caso, né? Sim, sim. Mas vem usando ela frequentemente. No estadual, agora, na Série B, que você participou pelo Maracaju, tava com qual luva? Da NGA. NGA. Evolution. Beleza. Que é a que eu venho usando ultimamente. E aí ficou pra final, então? NGA e Poker, né? E Poker. Das duas, Brenão. Se você pudesse hoje, fechou aqui um contrato com o clube e aí um empresário da NGA tá numa porta, na outra porta tá o empresário da Poker. Fala, Brenão, você escolhe uma das portas e assina aí, o cara vai te mandar 10 pares de luva todo mês. Cara, difícil, hein, mano? Mas, ó, não pode trocar depois, nego, velho. Obviamente o goleiro ia falar, não, eu quero as duas, pô, manda as duas. Mas não pode, Mas né, se pudesse escolher uma só, eu acho que eu iria com a Poker. Eu também iria com a Poker, né, Brenão? A Poker patrocina vários outros goleiros aí nacionais. Eu não sei se patrocina ainda, mas patrocinava quando no Palmeiras o Everton, pô. Do Palmeiras, assim, até hoje. Grandes partidas que o Everton fez, aí fez Champions não sei o que, Champions não sei o que. E dele lança, marca de modelo da Poker, uma luva muito boa também, nível internacional, inclusive deve ter algum goleiro que joga fora do Brasil com ela, né? Certeza. Mas eu não deixaria de mandar um abraço aqui, apesar de não ter sido citada, para ZK, que é o Zeca, lá da Espanha, luva muito boa também, viu, Breno? Eu acredito que a ZK vai de frente com essas luvas que você citou agora. Vou trazer a ZK para patrocinar o nosso programa, tá bom? Quero fazer esse convite pro Zeca. Eu quero usar um dia num treino, então, para ver. Ele vai mandar uma luva pra gente aqui no programa, Brenão, e já se considera presenteado com essa luva, tá bom? Fechou. Você vai usar a ZK e vai vir no programa falar bem sobre a ZK já aqui. Faz um treino lá para mostrar a pegada dela. Combinado, então. Brenão, sobre pênalti, quero perguntar pra você.
Eu tenho dúvida nessa questão porque já vi você pegando pênaltis de várias formas. Então, assim, mesmo como seu treinador, eu não sei qual estratégia você usa. A gente já conversou, certamente, já conversamos sobre isso em hotel e tal, mas me lembro de já ver você pegando pênalti esperando, já vi você saindo antes e pegando, já vi você ficando no meio, pegando no meio. Então eu gostaria de saber qual é o método que você utilizou que se sentiu mais confiante e defendeu mais pênaltis também, e depois disso, qual que deu mais certo e qual você mais se sente confortável fazendo. Tem duas respostas para você. O que você acha mais confiável e o que você mais gosta de utilizar em relação ao assunto pênalti. Então, eu falo que pênalti é uma mistura de várias situações, mental, física, você faz a leitura do corpo do cobrador, então cada pênalti é uma história diferente, né? Tem alguns pênaltis que a gente já sabe onde que o cobrador vai bater, a gente espera até o máximo, tem pênaltis que a gente analisa do momento da partida dele até a bola, e tem momentos que você vai na sua intuição, né? Que não é o mais seguro, mas às vezes é o que salva. Que é o sair antes, no caso. Que é o sair antes e você escolher o lado. Mas o que eu me sinto mais seguro é eu ler o jogador, ler o cobrador, e com o movimento do corpo dele eu conseguir definir o lado que eu vou cair para fazer a defesa. Mas ainda assim seria um sair antes ou espera? Tipo, eu li o corpo dele, mas aí eu li o corpo dele, saio antes ou li o corpo dele, espera bater e sai? Então, nesse caso, você não pode mostrar, né? Você tem que esperar o máximo e mas acaba induzir. saindo um pouquinho antes. Às vezes você não consegue esperar tanto, né? Porque você precisa da potência, precisa do... Eu entendi perfeitamente, explicando para os goleiros aí agora que estão em casa assistindo. Não que seja aquele pênalti que você saiu escandalosamente antes, porque você fez a leitura do corpo dele. Leu que o pé de apoio ficou um pouco longe, leu que ele deitou demais o corpo para a esquerda. Pô, muita chance de ser ali do lado direito. Então ele dá aquela saidinha antes, mas não escandalosamente. Esse foi o que você falou que se sente mais seguro. Mas qual que você pegou mais pênalti fazendo? Cara, eu fui pelo lado, a maioria pelo lado de confiança dos batedores, né? De quem é destro bate de um jeito, quem é para não cruzar a bola. Eu utilizava muito disso, Breno. Então eu sempre espero e defino assim. Às vezes a gente acontece de conseguir induzir o jogador a bater em um lado, mas igual eu te falei, cara, cada pênalti é um pênalti, cada cobrador é de um jeito, então você tem que ter uma cabeça muito tranquila na hora do pênalti para conseguir fazer a defesa. Essa sua frase, Breno, de cada pênalti é um pênalti, me fez lembrar de uma coisa quando eu jogava. Veja bem, é uma loucura até, mas cada goleiro é louco também, cada goleiro que vive a sua loucura. Eu pensava o seguinte: cruzar a bola é mais difícil, né? Tipo um destro bater no canto direito do goleiro, ele vai ter que cruzar a bola, né? Eu pensava assim, na minha cabeça, o jogo já tá 2-0 pros caras, sai um pênalti durante a partida, então esse cara vai querer ousar e vai cruzar a bola. Mano, diferente dele tá perdendo o jogo. Aí você entrou numa chave, tipo assim, 0-0 o jogo, 40 minutos do segundo tempo, saiu um pênalti pros caras, será que esse cara vai cruzar a bola? Eu acho que ele vai bater no aberto, que é o de confiança. E eu ia e pegava pênalti desse jeito, Breno. Porque às vezes o cara tá ali, trancando, e ele fala, não vou cruzar a bola agora, mas se tá 2-0 ele cruza. Então, também é um pouco de inteligência do goleiro, de ler o momento. É um jogo mental, né? Só que, aí tem aquela questão, puxa, mas tá 0-0, 40 do segundo tempo, só que ele é um craque. Esse cara já é conhecido. Sim. Todo mundo tá falando dele. Já fez gol pra caramba no Paulista. Então esse cara, pode ser que ele também cruze. Porque ele talvez está um passo à frente da gente. Aquele goleiro vai achar que eu sou um peba, que eu não vou cruzar a bola. Ele vai pular lá e eu, pumba ali, virei o pé. Não é só bater o pênalti, né? Você tem que ver quem que tá batendo. Contexto geral. Tem muita coisa envolvida. Por isso que eu falo que cada pênalti é um pênalti. Você tem que fazer uma leitura. Mas você respondeu com qual que você pegou mais, assim, qual que deu mais certo na sua carreira? Saindo antes ou esperando? Esperando. Esperando, você pegou mais. Beleza. Eu confesso de novo, vou citar. Vi o Breno pegando mais de 10 pênaltis já, Breno. Isso em jogos, não foi pênalti assim, brincando de treino, não. Vi o Breno em jogos, chegou a acontecer de treinador olhar pro banco para trás e falar, a única certeza que eu tenho é que se sair pênalti, o Breno vai pegar. Isso a gente viveu. Era o professor Marcinho, cara, lembrei agora. Era o Marcinho e o Toninho. Né? Isso. Verdade. O Toninho tava de auxiliar. É. Aí a gente até brincou, falou, caraca, de 3 o Breno pegou 3, se sair mais um eu tô tranquilo. Beleza, Brenão? Massa, então vai lá. Foi boa. Sobre a defesa mais bonita que você fez, tá? E depois disso, logo, eu quero saber o momento mais difícil que você viveu na sua carreira. São 2 perguntas.
uma do momento mais glorioso aí, a defesa mais top que você fez, independentemente do campeonato, que seja do jogo contra quem foi, mas aqui marcou na sua vida, e o momento mais difícil que você viveu no futebol, em 2 minutinhos aí. Telo, eu falo que a defesa que mais me marcou, que eu mais tive exposição, foi a da Copa São Paulo. Do pênalti contra o Grêmio. Um pênalti contra o Grêmio, passando na Sport TV, rede nacional, eu vou lá e seguro o pênalti e ainda lanço e a bola cai no peito do meu centroavante. Então, essa defesa para mim, eu acho que marcou muito, repercutiu bastante. Eu acho que o momento mais difícil foi saber, né, que eu podia ter ido para um time de expressão nacional, de Série A, e por causa de uma doença que veio, né, uma pandemia, infelizmente, o sonho teve que começar tudo do zero de novo, remar tudo do zero. Show. Eu pensei que você ia citar a nossa terrível queda para a Série B, né, com o comercial. Mas isso é a gente coisa sabe do que futebol, não tivemos né? culpa também, mas eu pensei que você citaria isso como um momento mais difícil. Eu cara. acho que assim, isso são coisas do futebol, né? O que aconteceu foge do futebol, não foi uma coisa do futebol. O que eu fico feliz daquela temporada é que nós sabemos que a nossa parte da comissão de goleiros ali, inclusive você ainda conseguiu mesmo cair no ser melhor da partida em vários jogos, né? Então assim, a gente sabe da situação que estava o comercial, não tinha investimento, a verba não vinha. A gente sabia que seria um momento conturbado, né? Pela condição financeira que o clube passava. Fomos homens, fomos até o final, não abandonamos o barco. Tivemos até propostas ali no meio do campeonato para pular do barco e sair, a gente não, vamos ser Foi um ano que eu me destaquei bastante também, fiz defesas importantes, peguei pênalti. Teve uma defesa que eu fiz que tive que cruzar o campo, não sei se você vai lembrar. Eu lembro, cruzou o campo, você tinha subido, né? Foi contra a Costa Rica, não foi, cara? Foi contra o Costa Rica, a gente, se perdesse o jogo, eu acho que ia ser rebaixado naquela rodada já. Tava perdendo o jogo por 2-1, eu saio do gol, vou pro outro gol para ajudar lá na área. Acaba que não dá certo, eu tenho que voltar e eles com a posse de bola, eu atravesso o campo na velocidade mais rápida possível, chego antes do cara chutar no gol, Fez a defesa. Faço a defesa, seguro a bola, lanço de novo e no final, no último lance, a gente empata o jogo. A gente empatou o jogo, cara. Eu lembro disso. Foi massa, foi emocionante aquele jogo. Falando de coisa boa agora, Brenão, pra essa temporada agora, já tem algo certo? Sei que você acabou de voltar do CRA e tal. Não vou nem entrar aqui nesse assunto, por que aconteceu e tal. Sei que sua esposa tá grávida, sua namorada e tal. Tem essa bomba aí. Filipeira acabou de fazer pra mim ali, eu falei, vou ter que falar. Então assim, assuntos pessoais a gente não vai tratar aqui agora, mas fora CRA, já apareceu alguma proposta? Você já tem algo acertado aí? Sei que você vai receber propostas agora porque a Bezinha e a Copa MS vai rolar no nosso estádio, então assim, duvido que Breno Mohamed fique parado. Né? Mas assim, já tem alguma coisa? Você pode passar pra gente um spoiler aí? Qual que é? Cara, então, com a minha agência lá, M3, a gente conversou já sobre isso um pouquinho, tem em vista algumas coisas, tem uma oportunidade de jogar a Série D, mas ainda tá no começo, sabe? E também tem os clubes da Série B, né, que vão vir, tem clube aqui da cidade, tem clube do interior, que vão me procurar, então, no momento, eu estou focando em cuidar só de mim, do meu corpo e, consequentemente, voltar a treinar para quando começar mesmo a próxima oportunidade eu estar pronto. Já. Mas a gente já pode ter certeza que vamos ver a carinha do Breno Mohamed aí nos próximos meses no campo. Você vai atuar no segundo semestre aí e vai estar na bola. Então, eu não sei como vai ser o segundo semestre, né? Porque anteciparam tudo os campeonatos por causa da Copa do Mundo. Uhum. Então, eu acredito que em breve já, provavelmente em maio, por aí. Sim, eu acredito que a Bezinha vai rolar, inclusive, quando a Copa do Mundo estiver rolando. A Série B aí, a princípio, boatos que rolaram é que em junho vai estar rolando, vai estar rolando Copa do Mundo, vai estar tendo Série B, Copa MS e tudo mais. Copa então, MS. Assim, espero ver você, Breno, aí atuando, né, cara? E inclusive, se possível, no clube que eu estiver trabalhando também, né? Obviamente, o Breno é sempre a minha opção. Tô no clube, eu já ligo pro presidente, já falo com o diretor. Então, assim, é um goleiro de confiança, é um goleiro que eu sei. Sempre falei isso pra você, que quando você tá em campo, eu sento no banco e tô tranquilo. Diferente de algumas situações que eu já passei, que a gente senta no banco e fica lá.
dando aquela curiada, né? Será que vai fazer merda ou não? O Acontece. Brenão, eu sempre fiquei tranquilo, cara, porque também a gente trabalha durante a semana. Eu acho que é isso que me dá mais confiança. Porque eu sei que durante a semana a gente rala e de verdade. Eu gosto de trabalhar muito, né? Então, assim, sempre que eu posso, tô treinando a mais, tô me preparando a mais, porque eu acho que hoje em dia, se não fizer isso, cara, não vai pra E frente. passa aquela sensação de segurança pro treineiro quando o goleiro é assim, pô. Porque você sabe, pô, o Brenão, quantas e quantas vezes, Brenão? Acabava o treino, o Brenão, Telão, vamos fazer mais um pouquinho ali? Aí me pedia pra fazer punho, me pedia pra fazer entrada, bate sem anúncio. Então, assim, é um cara que durante a semana a gente trabalha tanto que chega no final de semana, não é possível, né? Que Deus não esteja aqui agora e tenha visto tudo que a gente fez. Né? Então, assim, aquela sensação de segurança, e quando vê o Brenão pegando pênalti, é Brenão, torcida gritando, comercial, a torcida querendo matar o presidente e os caramba, mas Brenão veio com a gente te ama. Então, assim, a torcida do Colorado, eu tenho aqui para dizer que, em nome deles, eu não posso falar, mas eu acredito que tenha um grande carinho por você. Né? Eu não tenho nada também contra a torcida do comercial, apesar de as cobranças que eles fazem, né, ser forte. Eu já estive lá no comercial 5 temporadas e a cobrança que a Falange Vermelha faz é grande, mas tem que ter ela. É normal. Tem que existir essa, porque o clube realmente está numa fase ruim, né? Então tem que ter a cobrança para que isso possa mudar. Telão, eu acho que se não tiver cobrança, não é futebol. Pô. Não é futebol, normal. né? É Mas normal. aí é você tá ali, É tendo um você carinho pelo clube, um Exato. carinho pelaquela torcida, e do nada eles estão cobrando e você faz parte. Só que eles não estão direcionando diretamente. Não tá falando ali, o Tela não sei o que tá. Mas você tá ali junto, então estão falando, você se sente. Mas nunca me senti apedrejado pela torcida do comercial, inclusive tenho um carinho enorme pela Falange Vermelha. Exatamente, a vida do atleta é isso. E assim, se você não souber lidar com isso, pode esquecer que você não vai virar jogador nunca. Exatamente. Tem que rever alguns conceitos, né? Se você não rever. aguenta uma pressão da torcida do Mato Grosso do Sul, É como algo- é que você vai jogar no Rio de Janeiro? Totalmente comum, cara. Você pode estar ganhando todos os jogos, você perdeu um jogo, você não presta, você é Tem horrível. É normal. E assim, se o jogador não tiver já desse conhecimento e souber lidar com isso, cara, vai sofrer sempre. O que goleiros da base, às vezes, não tem. A gente traz aqui um goleiro do profissional para dizer algo que um goleiro da base precisa ouvir. Às vezes, um goleiro com 13, 14, se você falar isso para ele, que se ele falhar, ele vai ter que dar a volta por cima, vai ter que trabalhar a cabeça. Não, ele quer chorar primeiro, ele quer pensar primeiro em parar, aí depois vem esse pensamento que um goleiro maduro já tem. Que é, não, eu vou ter que esquecer isso aqui, falei com o Trivelato até. E fazer tudo isso dentro do jogo é muito difícil. É né? muito difícil, é Então- muito. Vamos pro nosso bate-bola agora, Brenão, finalizar o nosso último bloco. Lembrando que a nossa produção pegou aqui com o Breno Mohamed 10 nomes de goleiros que, na opinião dele, são os melhores goleiros da atividade no Brasil. Beleza? Então vamos lá. Brazão do Santos, primeiro goleiro. Hugo do Corinthians, Hugo Souza, muito bom goleiro, por sinal. Léo Jardim do Vasco. O Fábio do Fluminense, ex-Cruzeiro. Fábio, ídolo. Ganhou, inclusive, no último dia aqui contra o Trivelato. Fábio marcou como primeiro goleiro que ganhou o nosso bate-bola. O quinto goleiro, Carlos Miguel, que está no Palmeiras agora substituindo o Everton. Rafael do São Paulo é o sexto goleiro. O Everton do Grêmio, que foi citado agora, que estava no Palmeiras, foi o sétimo goleiro. Cássio, o oitavo goleiro. Rócio do Flamengo, o nono goleiro. E o Walter do Mirassol é o 10º goleiro do Breno. Todos os goleiros aqui eu estou de acordo, não, sinceramente. Sou fã de todos. Vamos lá. Eu preciso ficar apenas com um para que esse jogo aqui tenha valido a pena. Então eu quero saber qual é o seu goleiro entre Brazão e Walter do Mirassol. Vou de Brazão. 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 Já apaguei Walter daqui. Beleza. Brenão, entre Hugo do Corinthians e o Rossi do Flamengo. Que disputa brava. Começou a dificultar, né? Hugo e Rossi. Pô, o Rossi Cara, eu tem acho que lembrar tudo que vem fazendo aí antes. Sim, sim. Pelo momento, eu acho que o Hugo, mas o Rossi tem feito um grande trabalho no Flamengo, só que ainda assim eu fico com o Hugo. Sabe o que me pegou do Hugo, Breno? Vou te falar. Não é porque eu sou palmeirense, não. Me pegou do Hugo aquele jogo que ele fez pela seleção brasileira, cara. Aquele jogo me deixou em dúvida É o complicado. que eu queria de goleiro. Porque assim, do nada, na minha cabeça era o Hugo tem que ser o goleiro pela margem de pênalti que pega, né? Falou, o Hugo tem que ser o goleiro da seleção brasileira. Mas ele jogou um jogo, você lembra quando foi? Contra 3-1. quem que foi? Japão. Contra o Japão, cara. Eu me lembro de... Fabrício Bruno entregou 2 gols também. Não, mas assim, o Hugo falhou nenhum, foi um frangaço. E além de tudo, teve uma bola, quando eu cheguei na padaria, saí da academia, cheguei na padaria e falei, tem que assistir esse jogo. Aí ele foi fazer um punho, cara. Uma bola que foi batida ali meio que da quina da área. Ele foi fazer um punho, a bola passou no meio da mão dele e quase outro gol, velho.
Passou por cima do gol. E aí depois os caras tinham passado o replay do frango que ele levou e eu vendo aquele ali, eu falei, pelo amor de Deus, o Hugo não pode ser o goleiro que vai pra Copa do Mundo. Só que, como treinador de goleiro, sei que ele poderia apenas estar num mau dia. Sim. Aí, tipo, você acha que o... Sim, é isso que a gente define, porque você tem um lado profissional, que você sabe o que está acontecendo, e tem um lado do torcedor, que vai, pô... E eu, como brasileiro, lógico, falei, não quero esse como cara na Copa do Mundo pra sim. mim. E a gente sabe muito bem, né, que tem dias que as coisas não acontecem, tem dias ruins, e isso não define você. Não define... E a volta por cima que aquele rapaz dá também, né? Porque ele já tinha passado por uma situação dessa no Flamengo. Quando ele foi tentar cortar o Guerreiro lá com os pés e a torcida crucificou ele, e aí ele deu a volta por cima. Ídolo no Corinthians. Aí vai pra seleção brasileira, teve esse episódio, eu acredito que a CBF, logicamente, não vai levar pra Copa. O que você acha? O que você acha que o Hugo... Cara, eu acho que, assim, não devia definir por um jogo só, né? Sim, mas na sua opinião, o que você acha? Mas eu acho difícil, porque eu acho que hoje em dia a CBF vai muito além só de habilidade, cara. Mas se ele tivesse fechado o gol contra o Japão, pego 2 pênaltis, monstruosamente, ia estar mais na frente que os outros, mas hoje eu não consigo bater o martelo e falar assim, ele não vai, não, ele vai. Beleza. Eu acho que ainda dá tempo de definir. Hugo do Corinthians e Rossi, você ainda assim, mesmo Rossi fazendo o que vem fazendo, tendo jogado em Boca, em River, um cara decisivo que tá... Você acha que o Hugo Souza leva a melhor, a gente vai respeitar isso, vai apagar aqui o nome do Rossi, que eu pensei que seria o campeão dessa rodada. Beleza. Agora, terceira disputa, Léo Jardim, do Vasco, seleção brasileira, Cássio, do Cruzeiro, ex-Corinthians, ídolo, campeão mundial, inclusive o último campeão mundial nosso. Cara, o Cássio é um monstro, né? Monstro. Um monstro, ganhou tudo no Corinthians, mas o momento, as 2 últimas temporadas do Léo Jardim no Vasco é bizarro. O momento é do Léo Jardim, né? Ele tá Vamos muito respeitar. melhor. A gente tá falando sobre atualidade. Se fosse falar sobre história, obviamente iríamos colocar o Cássio. Mas eu também tô contigo, Brenão. Então, entre Léo Jardim e Cássio, já estamos eliminando o Cássio aqui. Beleza? Essa vai ficar polêmica. Essa daqui, Brenão, eu nem quero falar nada durante a sua fala, quero que você fale tudo sobre Fábio e o Everton. 2 fenômenos, um que fez história, mas o Everton, pelo amor de Deus, vamos pelo menos relembrar o que o Everton fez, vai. Tudo que ele fez aí pelo Palmeiras, gente. Não, o Everton ganhou tudo no Palmeiras, menos o Mundial, né? Não precisava falar. Não precisava falar essa parte. Menos o Mundial, mas ganhou tudo lá no Palmeiras. Saída de gol, pra mim, não tem outro cara que sai tão ousado quanto o Everton, velho. No Brasil todo. Muito bom. Confiante e ousado, lá longe. Assim, não foi valorizado como deveria. Eu acho que ele, como goleiro, poderia continuar no Palmeiras por mais temporadas. Mas a questão do Fábio que pesa muito é a constância de estar desde... Despontou lá no Cruzeiro até hoje, cara, no Fluminense, com 43, quase 44. 44, ele tá em 45. É isso que eu tô... Não tem como. A gente colocou nomenclaturamos ele aqui como ET, velho. A gente sabe muito bem a dificuldade que é para um goleiro manter depois dos 35, 40. Chegando no 40, o corpo machuca, dói pra caramba, eu sei. Duro. Eu já trabalhei com goleiro velho nos clubes que eu trabalhei, então assim, a gente sabe, chega um goleiro um pouco mais velho, ele não quer fazer mais nada, não. É difícil manter. E ele não quer fazer mais nada também, ele fica preguiçosão. Você acaba não fazendo e você acaba não mantendo a mesma performance. Então, assim, pro Fábio manter a performance que ele teve, que pra mim foi um dos melhores goleiros do Super Mundial lá, cara... É muita resiliência, muito trabalho. E a gente ainda, Brenão, por acompanhar no Instagram, a gente sabe, eu vejo os treinos dele, pô. Atualmente, eu vejo o treino do Fábio de ontem. Ele tá em alto nível de verdade, não é resenha furada. Ele tá, não é só o que a gente vê ele jogando, fala assim, o Fábio é igual o Romário, fica lá a semana toda sem treinar e só joga e joga bem ainda. Não, ele treina em alto nível, faz a mesma quantidade de bola que os outros guerreirinhos que estão lá. E eu assisto os vídeos e falo, Fábio tá melhor. Não é assim, coloca ele pela história, coloca porque sabe jogar, tem mentalidade boa. Se ele quisesse parar, já, ganhou não tudo. Não vai parar no ápice, porque o contrato dele parece que é de 2 anos, né, cara? Então, se dele então, vai... eu acho que é assim, Telão, de colocar tudo... Eu sei que a gente tá falando agora de atualidade, mas o Fábio também, na atualidade, hoje tá... Ainda tá acima do Everton, você acha? Tá acima ainda. Beleza, vamos respeitar. Agora, finalizando o primeiro, o Carlos Miguel do Palmeiras, junto com o Rafael dos Santos. O Rafael de São Paulo? Rafael de São Paulo, desculpa. Tá. O Carlos Miguel do Palmeiras e o Rafael do São Paulo. Cara, eu acho que eu ficaria com o Rafael de São Paulo. Pelo fato de ele estar mantendo uma constância maior que o do Carlos Miguel, que voltou a jogar agora, né? Então, ele vem
vem fazendo, depois que ele foi campeão da Copa do Brasil, continuou um nível muito bom, até que chegou na seleção brasileira. Então eu ficaria com o Rafael do São Paulo. Beleza. Rafael do São Paulo ganhou do Carlos Miguel. E também o goleiro que tá no banco do Rafael lá no São Paulo também chama Carlos Miguel, cara. O Carlos Coronel, ele tem o segundo nome dele, é Carlos Miguel. Carlos Miguel Coronel. Tô na torcida por ele, eu tô louco pra ver a estreia do Carlos Coronel no São Paulo, cara. Tô agoniado aqui como goleiro, todos os goleiros meus. Né? Ô, jogamos junto, cara. Tem que vir aqui. Ele vai vir, ele vai aparecer aqui no programa, Felipeiro. Esse cara é sensacional, cara. Teve uma passagem brilhante aí pelo Red Bull New York, fez história lá. O nome dele aparecendo nos prédios, é Timeline, como é que é o nome lá? Times Square. Então, o nome dele aparecendo é fenômeno, cara. E o mais legal é daqui do MS. É daqui do Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho. Quero mandar um abraço, um beijo no coração do Carlos Coronel. Tô torcendo, não tô torcendo pro Rafael frangar, porque eu torço pelo São Paulo por você estar aí. Mas eu tô louco pra ver a sua estreia, meu amigo. Carlos Coronel, agora vamos então falar sobre a nossa disputa aqui, Brenão. Como eram 10 goleiros, ficou 5, né? Vai ter um que vai fazer 2 combates, tá bom? E vou falar logo quem é, tá bom? É o Fábio, porque eu sei que ele é muito forte. Vou fazer ele logo confrontar com o Rafael do São Paulo, que é o último que você escolheu. Fábio do Fluminense, Rafael do São Paulo. Eu ficaria com o Fábio, Fluminense. Que Fábio dos Grameira, rapaz. Esse Fábio ganha de todo mundo, moço, faz história. Fábio já derrubou o Rafael aqui. Vamos ver se ele derruba o goleiro do time do coração do Breno. O Fábio agora vai confrontar juntamente com o Brazão, velho. Do Santos. Vai, Brazão! Mentira! Fábio do Fluminense, Brazão do Santos. Não, apesar de ser seu time do coração, seja sincero e fale a sua opinião verdadeira especificamente sobre goleiro, porque aqui a resenha é sobre goleiro. Telo, eu acho que atualmente o Fábio está numa fase melhor que a do Brazão. E por mais que o Brazão seja de uma outra geração, o Brazão é da minha idade, ele é 2000 também. Eu acho que o Fábio, pelas dificuldades que ele já passa com o corpo, eu acho que ele faz chover praticamente. Então eu fico com o Fábio. Mas ainda assim, ações defensivas do Fábio você acha acima da do Brazão? Eu acho ele mais seguro que o Brazão. Perfeito. E você, santista, sabe muito bem o que o Brazão vem fazendo, né? Por mais que o Brazão vem salvando o Santos em vários jogos, é um Caiu o Brazão! Igual um raio! Brazão pela primeira vez eliminado aqui do nosso programa, rapaz. Ele não estava eu acredito que na edição do Trivelato, no primeiro episódio. Tava, mas chegou no final ali ou não? Ele chegou na semifinal. Caraca, o Brazão tava então, beleza. Te retiram então a primeira eliminação do Brazão, já foi eliminado uma vez. Agora, Hugo do Corinthians, Hugo Souza, seleção brasileira, contra o Léo Jardim Vasco, também seleção brasileira. O Hugo ali de estatura vai humilhar o Léo Jardim, porque todos sabemos que o Léo Jardim não é tão alto, né? Um 1,83, 1,85 o Jardim, né? Não, eu acho que ele deve ter a mesma altura que eu. Então, mas o Hugo é muito mais alto, né? O Hugo tem quase 2, então, 1,96 m. Sim, dá pra ver, porque eu já vi um jogo, aquele jogo onde foi a final. O Léo Jardim jogou contra o Hugo, não foi na final? Uhum. É isso, deu pra ver a diferença da estatura. Foi nos pênaltis, não foi? Não, pô, foi 1-0, não foi? Ah, não, foi 1-0, né? 1-0 Vasco e Corinthians, não foi? Eu acho que foi 2-1 a volta, foi isso. Final da Copa do Brasil desse ano. Mas eu lembro... 2-1? Beleza. Então, mas teve o confronto aí entre Hugo e Léo Jardim já na Copa do Brasil, e agora lá deu melhor o Hugo, né? Agora vamos ver aqui no nosso podcast, no nosso resenha de goleiro, quem leva melhor, Hugo ou Léo Jardim, Brenão, na sua opinião? Eu fico com o Léo Jardim pelo fato dele ter se destacado mais em jogos no geral. Na seleção brasileira também, quando jogou, ele chegou a jogar? Eu queria fazer a comparativa, assim, se você lembra disso. Eu não sei se o Léo Jardim chegou a jogar titular pela seleção. Acho que só campeonato de base. Profissional, acho que ele não jogou. Mas subiu, né? Mas subiu. Foi pra Celeste e tal, mas deve ter ficado no banco. Mas enfim, não tem um comparativo, o Hugo chegou até a jogar. Na atualidade, o Léo Jardim que vem fazendo no Vasco, praticamente mesmo do Brazão no Santos, de salvar os jogos sempre. E eu sinto muita segurança nele também, quando os jogadores estão com ele ali na hora do jogo, ele demonstra muita segurança para os jogadores. E eu vejo que ele tá famosinho, sabe por quê, Bruno? Tem uma forma de eu saber, eu lido com goleiros, né? Tem 40 goleiros na turma aí. Eu sei quais são os goleiros que estão estouradinhos assim no momento. Por quê? Quando a gente começa a roda de peteleco, são os primeiros nomes citados, pô. E o Léo Jardim sempre tá agora, nesse tempo de agora, ele tá sempre sendo citado entre os primeiros.
Entende? Então assim, começa a petelequinha lá, o goleiro tem que controlar a bola até passar a bola. Muito boa. Nas 3, 4 primeiras petelecadas eu sei que alguém vai falar Léo Jardim, aí vai falar o Everton, aí vai falar Brazão. Aí, tipo, antigamente a gente via que era outros nomes que estavam em alto. Porra, chegou uma época aí que o nome do Mikael não saía da boca de ninguém, velho. Todos os goleiros, Mikael. E o Mikael realmente arregaçando lá no Atlético Paranaense, fechando o gol. Então eu sinto que eles começam a falar mais quando os goleiros começam a atuar melhor. Então o nome realmente do Léo Jardim vem sendo falado nessas últimas semanas, vem sendo falado constantemente. Léo Jardim. Porém, o do Fábio sempre foi falado. Sempre. Então, assim, Por não é um isso que negócio isso que... eu acho que pesa, né? Então, o Léo Jardim vem sendo falado agora, mas o do Fábio, desde quando eu comecei a dar aula 10 anos atrás, o pessoal já falava Fábio. E justamente esses dois são os goleiros que estão no nosso The Final Day, no nosso It's Done aqui com o Brenão. Brenão, a resenha é só uma. Léo Jardim, Vasco. Fábio, Fluminense, ex-Cruzeiro. Quem você escolheria para jogar no seu time se você tivesse o dinheiro para contratar hoje e você fosse dono do clube? Cara, entre os dois, eu fico com o Fábio. Ficou com o Fábio mais uma vez ganhou tudo aqui. Fábio ganhou de todo mundo. Pra mim não tem explicação. Da idade que ele tá fazendo o que ele faz, Brenão, com ele. Eu acredito, digo mais, vou à frente. Eu não sei se vai ter outro goleiro que chegará com essa idade fazendo isso. Assim como não tem outro goleiro que vai fazer a mesma quantidade de gol que o Rogério Ceni fez tão cedo. Vai passar anos e anos, 100 anos, 200 anos, não vai ter. E eu acredito que um goleiro com 45 anos jogando com essa performance mundial e tudo, porque tudo parece que dá certo pro Fábio também. O clube que ele vai para Mundial, o clube que ele vai ganhar Libertadores. Você repara? Tava lá. Então, cara. Então, eu acredito que esse cara realmente seja um fenômeno, que a gente tem que realmente fazer isso que vem acontecendo com ele. O Fábio foi citado podcast passado aí, o resenha de goleiro passado, como o melhor goleiro pro Trivelato em relação ao top 10 e hoje ainda ele ganha de novo. Então, não tem nem o que falar pra você, Fábio. Você é fenômeno e eu sou seu fã demais. Vem só provando isso a cada podcast que a gente faz aqui, que você vai estar, acho que se eu fizer 50 podcasts, você vai estar nos 50 aqui entre o top 10. Pode ser que não ganhe todos, mas vai estar entre os top 10 aí. E para encerrar o programa, eu queria que o Breno Mohamed mandasse um abraço para quem está em casa, para a namorada, para o pai, para a mãe, a senhora Kalina, o seu Mohamed. E agradeça aí, Brenão. Eu vou fazer os agradecimentos após você. Tá bom. Queria mandar um beijo para minha namorada, Maiana, que está esperando o meu filho, Ibrahim. Mandar um beijo também para os meus pais, Mohamed e Kalina, para minhas irmãs, Rafaela e Franciele, para minha avó também, Mariene, e para todos os meus amigos e meus clientes também lá da minha quadra, da BM Beat Sports. Um grande abraço. Beleza, eu queria falar sobre a BM. Eu sou um frequentador da BM. O Breno, rapaziada, pra quem não sabe, tem uma quadra de futevôlei. Essa quadra fica localizada onde mesmo, Breno? Fica na rua Doutor Laureano, 59, bairro São Francisco. Quem quiser bater aquele futevôlei, tem que chegar na agenda lá no Instagram, @BMBeatSports. @BMBeatSports. Agenda o seu horário, você não vai se arrepender, o lugar é top. Se bobear, você vai me encontrar por lá, que eu não saio de lá, rapaz. E é isso, eu queria... Vamos colocar aí os nossos patrocinadores de novo, falar um pouquinho mais sobre eles? Agradecer aí a Planeta Sports. Brenão, o que você achou dessa bola? Rapaz, na moral, é uma bola com chip. Passou da linha do gol pra dentro, ela já apita no bração do árbitro. Não, é uma bola muito bonita mesmo. Planeta Sport, meu amigo alemão, queria mandar um abraço pra você. As melhores marcas estão na Planeta Sport. Produtos oficiais, galera. Você não vai comprar produto de segunda linha, sendo que tem a Planeta Sport aqui na nossa cidade, rapaz. E o preço é justo. Não é uma loja física que cobra um absurdo com resenha furada de comissão de vendedor. Na Planeta Sport você vai achar o preço justo. Já falei que o goleirão que tirou o print lá e me marcou no Instagram, marcou a Planeta, marcou o canal do Felipeira TV, o nosso resenha de goleiro vai presentear com uma sacochila da Planeta Sport que está aqui, ó. Muito top. Queria agradecer demais a Planeta Sport pelo apoio, por acreditar na gente. Beleza? E vamos falar agora sobre o próximo patrocinador. A HBN Camiseteria. Já está marcado o meu próximo uniforme de goleiros é na HBN Camiseterias. Nosso amigo Bruninho vai mandar aí uma camisa pra gente. E o próximo programa eu quero apresentar aqui de HBN. Brenão, fala a verdade. Lá na BM, tem um pessoal que faz joguinho de futebol ali, tem um grupinho deles. Se quiser fazer uniforme, você vai indicar onde a partir de hoje que você vê no programa? Não, agora eu indico a HBN. HBN Camiseteria, pô, é isso. E eu vou desenrolar a camisa da HBN pra você, tá bom? Combinado. Nosso amigo Bruninho, obrigado por acreditar no nosso trabalho. A gente tá fazendo isso aqui de coração mesmo. A gente quer trazer
nomes do estado famosos. Breno quer trazer goleiros de fora do nosso estado também, que tenham contato com a gente, para mostrar a realidade da vida de um goleiro para vocês, da forma mais nua e crua aqui, abrindo o bate-mesa, a resenha na mesa aqui entre o goleiro e o treinador de goleiro atualmente, Telo. E vamos pro próximo patrocinador aí, o mais novo patrocinador do nosso programa Resenha de Goleiro. Lembrando, galera, que trocamos o nome, Resenha de Goleiro, patrocínio especial hoje, novo chegando, já com o novo nome, Lubrificantes Tamandaré, do meu amigo Gustavão. Esse que é o pai do Felipe? É o pai do Felipe. Rapaziada, o Gustavo, que é o dono desse Lubrificantes Tamandaré, acreditou no nosso projeto, mandou mensagem pra mim, falou: Telão, eu vi que você começou a apresentar o programa lá, envolve goleiros e tal. Cara, o Gustavão é meu cliente há mais de 3 anos, com o goleiro Filipão, que hoje é goleiro do Corinthians. Filipão, posso trazer o Felipe aqui também, mesmo que seja goleirinho sub-13? Tá autorizado, irmão. É sub-13, mas joga no Corinthians. É um dos convidados nossos aqui. E eu quero agradecer o Gustavo aí por ter acreditado na gente. Fez o contrato, já é um dos nossos patrocinadores aí, tá no time. Então, Lubrificantes Tamandaré, troca de óleo, filtro, aditivos, acessório, higienização de ar, freio, suspensão. Não é só troca de óleo, viu? Você pode manutenir o seu veículo lá. Eu faço esse serviço na Lubrificantes Tamandaré. Tamo junto, aquele abraço, fica com Deus. Espero que outras marcas, outras empresas, né, pais de alunos, de alunos nossos aí que tem empresa, que queira mostrar a sua logo aqui, mostrar a sua marca, fazer o seu merchan com a gente, espero que me procure o Felipeira, manda um direct, manda um WhatsApp e vamos fechar essa parceria, venha somar com a gente está fazendo de coração para trazer a realidade da vida dos goleiros aqui para vocês, beleza? Fiquem com Deus, aquele abraço, tchau, tchau!